Quer aprender a instalar moldura de isopor? Então veja esse passo a passo que eu preparei. Assista até o final para não perder nenhum detalhe. E se não é inscrito, dê uma força para o canal se inscrevendo. Então, bora pro vídeo. Olá amigos do canal, seja bem-vindo mais uma vez. Chegou a moldura de isopor que eu vou estar instalando aqui na minha lavanderia. Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo eu fiz como tá tirando as medidas para estar comprando a moldura e como comprar pela internet usando o celular. E quem quiser ver o vídeo, eu vou deixar na descrição. Já fiz a pintura aqui da lavanderia, agora é só fazer a instalação. E se não é inscrito, já se inscreva no canal para estar ajudando o canal, para mim estar fazendo mais conteúdo como este. Então pessoal, eu comprei aí 10 metros de moldura. Essa aqui ela tem 10 centímetros de frente. A lavanderia é 8 metros, então eu comprei 10 para estar sobrando. Aí eu vou estar colocando aqui no chão, no plástico, para dar o acabamento nela. Veio aí os cantos cortados que eu pedi, o vendedor mandou certinho. Pedi para ele 4 cantos fechados e um aberto, então veio certinho. E os 10 metros veio o total aí de 20 peças. Aqui para estar unindo o canto. Esse aqui é um canto fechado. Não sei se dá para ver direito por causa da claridade. Sempre tá olhando para ver os cantos antes. Esse aqui é o canto aberto. Então ele forma o bico, né? Unindo as duas. Ao contrário já não dá certo. Então ela só dá certo formando o bico. Então o primeiro passo é fazer o acabamento inicial. Eu prefiro fazer agora. Tem pessoas que fazem depois da instalação da moldura. Para fazer o acabamento, eu vou estar usando aí massa acrílica. Pode usar massa corrida também. Vou usar a caixinha de leite cortada aqui e um pouco de água para fazer a mistura. Bem pouquinho, coloca um pouquinho só. E vem misturando para virar uma papinha, para ela ficar bem molinha, para conseguir usar o pincel aí como se fosse pintar. Então vamos para o acabamento. Então a moldura ela tem essa textura aqui, os dois lados. Ela é bem frágil, tá? Sem envergar aqui muito aqui, ela quebra. E vamos fazer o acabamento só onde está o desenho dela. Atrás dela não tem necessidade. Então como eu já coloquei o plástico para evitar alguma sujeira aí de estar caindo, então é só estar pintando as molduras uma por uma. Vou fazer 2 demãos. Já deixei também uma esponjinha aí, pode ser uma espuma, para estar tirando o excesso. Eu vou mostrar depois como fazer. Já apliquei a primeira demão nessa peça, já não tem aquela textura mais do isopor, já está um pouco mais lisa. Aí na segunda demão ela vai ficar melhor. Vou dar uma adiantada no vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Então com a buchinha eu vou estar tirando o excesso dos dois lados de cada moldura. Não pode deixar para não atrapalhar na hora da instalação. Já está feita a primeira demão, esperei secar por 2 horas, está bem seco. Pode estar pintando também, tá? Em vez de fazer a segunda demão, se acaso você achar necessidade. Eu vou fazer a segunda demão do mesmo jeito, com o potinho aí, com massa acrílica, misturando com água, deixando bem fininha, bem molinha, e fazer a segunda demão. Essa peça eu já apliquei a segunda demão. Eu já gosto assim. Se preferir pintar, pode ser que fique mais parecido com gesso. Eu vou deixar assim mesmo. Agora eu vou continuar aplicando a segunda demão nas outras peças. Eu estou usando massa acrílica, é o que eu tenho, senão eu poderia estar usando, igual eu falei, a massa corrida. Muito importante, pessoal, a massa aqui, eu não tirei o excesso, então ela ficou seca. Tem que estar tirando com as mãos, não sai com a buchinha. E não pode deixar, senão na hora da instalação ela vai ficar longe da outra peça, aí vai atrapalhar. Tem que estar tirando. Então já fiz a segunda demão, então vamos preparar para fazer a instalação.
Ó, vou estar usando uma garrafa PET cortada, só para suporte, tá? Para estar colocando o saco plástico aqui. Pode ser qualquer saquinho plástico que não esteja furado. Vou estar colocando a massa acrílica. Pode estar usando também a massa corrida, como eu falei. Só que agora sem água, não vai água nessa massa. Então a gente vai, ó, coloquei aqui, fazer uma bisnaga com ela. Aí vem apertando, jogando a massa para uma ponta e dá o nó, fazendo como se fosse uma bisnaga. Agora é só cortar a ponta e aplicar na moldura. Vai ficar desse jeito. Ó, então eu já deixei pintado as paredes aqui, mas o ideal é estar aplicando a moldura para depois pintar. No meu caso aqui, eu vou ter que pintar de novo depois de instalar a moldura, porque vai sujar de massa. Vamos começar pelo canto, porque se der emenda, aí a emenda vai dar no final do outro canto. Eu gosto de estar verificando as peças antes de colocar. Então, o certo é você colocar aí, ver como vai ficar, para ter noção de onde vai ficar a moldura. Eu vi que deu certo, que vai ficar bem alinhadinho, para mim saber onde vai pôr. Então, ó, o contato da moldura com o teto e na parede vai ser sempre nessas partes pequenas aqui, ó, onde vai estar colocando a massa acrílica. Então, ó, com a bisnaga de massa corrida ou massa acrílica, você vem colocando só na lateral, dos dois lados da moldura. E sem deixar espaço. Pode colocar e na hora de colocar na parede, a gente tira o excesso. Ó, já deixei a massa pronta em uma moldura. Pode estar fazendo em 4 peças, depois vir aplicando. Ó, então as duas já estão com massa. Agora é só aplicar. Ó, agora eu vou colocar a primeira peça. Como eu já tinha verificado, então eu tenho noção onde ela vai ficar. Agora eu só vou encostar e alinhar com a segunda peça. Ó, para a segunda peça, que é o canto, eu já vou estar passando bem na ponta dela para fazer a emenda lá no cantinho. Eu vou colocar a segunda peça, mas não vou fixar ela ainda. Vou ajeitar, alinhar com a peça que já está colocada lá. Aí depois que alinhou, vem prensando ela e tirando todo o excesso. Essa primeira peça, ó, já tirei, tô tirando o excesso para não deixar aqueles vãozinhos. E aqui você vem pressionando até sair o excesso por baixo. Depois você vem passando o dedo para estar preenchendo aí. E o canto lá também, você tem que estar passando para estar dando um acabamento entre as duas peças. Então, ó, as duas peças do canto já estão colocadas, bem simples de estar fazendo, não tem sujeira. Agora eu vou estar aplicando nas 4 peças. Então, ó, pode estar fazendo assim, 4 peças por vez, para estar rendendo o serviço. E já passei já na lateral dela também, ó, no bico dela, para estar fazendo a emenda. Ó. Então, sempre alinhar o desenho. Viu que está certinho, alinhou o desenho, vem pressionando e tirando o excesso. Muito simples, qualquer pessoa pode estar fazendo. Ó, a emenda dessa parede ficou aqui no canto. Então o importante é começar lá no outro canto para a emenda não ficar no meio da parede. Ó, agora só marcar a moldura e cortar. Com uma faquinha de cortar pão, você vem cortando devagarzinho para ela não despedaçar a ponta. E vem testar antes de estar colocando a massa. Se der certo, aí você já vem e testa o outro lado também. Ó, já passei massa nessa aqui, nesse pedacinho do canto. Vou estar colocando ela aqui, ó. Só que ela parece que está mais funda do que a outra ali. Mas mesmo assim eu vou alinhar com essa nova aqui do canto. Aí como ela ficou mais funda, eu vou estar retirando aqui, ó. Só puxar um pouquinho, ajeitar ela e tentar alinhar, ó. Muito simples, bem prático para fazer isso aí. Então você vem passando o dedo, tirando o excesso nas emendas.
com a bisnaga você vem preenchendo os buracos, caso ficar muito longe a peça uma da outra. Aí com o próprio dedo você pode fazer o acabamento, sempre preenchendo aí, ó. Tira o excesso e vai fazendo isso aonde tiver falhas. Ó, já tá quase pronto, já coloquei já nos 3 cantos aqui da lavanderia. Falta só esse cantinho aqui, que é um canto aberto e 2 fechado, que é com um pequeno espaço, então é um pouquinho mais complicado. Ó, vou estar usando esse canto aberto aqui. Ó, para a aplicação aqui eu demorei um pouco, tanto é que estou adiantando o vídeo. Precisei até retirar e colocar ele em pedaços. Eu tive que estar recortando a moldura em várias partes. Aí coloco uma parte, espera secar e vem encaixando a outra parte. Aí como eu estou esperando secar, encaixando as peças aos poucos, eu vou estar preenchendo também os vãozinhos aí, conforme vai secando. E a hora que tiver bem seco, eu vou passando massa aí para ver se eu deixo bem alinhado uma moldura com a outra. Ó, então já secou, já coloquei toda a moldura. Agora eu vou estar verificando as emendas para ver se não tem uma brechinha para precisar passar massa, passar já antes de eu pintar a parede novamente. Ó, com a bisnaga, com a mesma massa que aplicou, vou estar verificando e preenchendo todos os vãozinhos e as emendas de uma moldura com a outra, os cantos, e tá passando a massa aí para tá fechando esses buraquinhos. Aí você vai procurando e vendo onde precisa estar adicionando massa. No caso aqui, ó, uma moldura tá um pouco mais funda. Coloquei massa e com o pincel venho preenchendo aí para tentar igualar uma moldura com a outra. Ó, então pessoal, já finalizei. Coloquei toda a moldura aqui na lavanderia, renovou a lavanderia, ficou muito bacana. E aproveitei para renovar mais ainda a lavanderia aqui, ó. Fiz esse efeito mármore realista aqui na parede. É um curso que eu estou fazendo 100% online do Matheus Decor BH. Ele é conhecido aí como o rei do efeito mármore. E essa é a minha primeira parede. Espero que tenham gostado também. E se você gosta desse tipo de arte de efeito mármore, vou deixar um link aqui na descrição do curso que eu fiz. Vale muito a pena estar conferindo. Então vou deixar para vocês aí o antes, o durante e o depois da lavanderia. Beleza? Então até mais, até o próximo vídeo. Valeu!